Graças e paz, amados irmãos, bom dia. Aqui quem vos fala é o pastor Leandro. Estaremos tratando hoje a respeito da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12. A data de hoje, dia 22 de março de 2020. O tema da lição, Jesus, o Homem Perfeito. O texto áureo se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Antes de lermos, gostaria de estar fazendo uma oração. Querido Deus, te louvo, Pai, bendigo a tua bondade e a tua misericórdia. Peço a ti a tua presença nas nossas vidas, meu Deus. Abre os nossos entendimentos, Pai, ilumina-nos para que possamos entender a tua palavra e alcançar, Senhor, o objetivo que tem proposto para nós. Peço a tua bênção na vida dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como estava dizendo, o texto áureo está em Lucas, capítulo 2, versículo 52, e diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz assim: verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica de classe se encontra em Lucas capítulo 2, do versículo 40 ao 52. Estaremos fazendo essa leitura juntos. Acompanhe aí na sua revista ou na sua Bíblia. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam os seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andavam caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam admirados a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Estaremos lendo também a introdução que trata dessa revista, dos temas que serão abordados. Diz assim a introdução: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente ele pôde salvar o miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Estaremos abordando o tema de hoje, que fala sobre Jesus, o homem perfeito, e as abordagens que dão subsídio a esse entendimento. O tópico 1 fala: Jesus, verdadeiro Deus. Ele inicia com um breve comentário e diz assim: professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. E o número 1 do tópico 1
aborda a sua majestade com o Pai. Diz em muitas partes do texto, Jesus se referindo ao Pai com essa expressão, o Pai. Até mesmo na oração do Pai Nosso, trazendo a dimensão de uma divindade, de um respeito por algo que ele considerava superior a ele mesmo, né? Demonstrando aí o respeito, assim identificando para nós como deveríamos realmente nos portar diante da divindade, né? Entendendo não só como um Deus, Senhor dos exércitos, Criador, eterno, mas como um Pai. E na abordagem feita, ele cita aqui, o Senhor Jesus como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é Pai da própria eternidade. E é descrito isso nas Sagradas Escrituras, né? Um dos atributos listados, né? Das características citadas a respeito de Jesus, Pai da eternidade, né? Príncipe da paz e por aí vai. Mas mostrando aí a singularidade dele com a expressão conhecida, Pai. Em um outro momento, um de seus discípulos pergunta, Mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falando, estou com você há tanto tempo, e você diz, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E a gente percebe, mais uma vez, essa singularidade, esta é indissociável, né? Embora tenha a característica de pessoalidade, como o Filho unigênito de Deus, e o texto em muitos momentos deixa isso bem claro, essa característica distinta, por assim dizer, aos nossos olhos, quando se refere a Jesus como Filho. Isso também é observado quando naquele diálogo com Pedro, Jesus pergunta, quem dizes que eu sou? E uns dizem o profeta, Elias, e vão listando algumas opções. Mas quando Pedro fala a respeito disso, ele diz, tu és o Cristo. Como a gente já tinha observado em outras lições, né, o significado, o Salvador, o Messias, o Redentor. E aí vem a característica que esse Redentor, esse Messias teria, Filho do Deus vivo, ou Filho do Deus Altíssimo, trazendo essa designação para alguém que naquele momento ele era originado de, né? Jesus encarnado, o homem Jesus, Filho de Deus, sendo ele próprio parte com o Pai, né? Parte não, todo, né? Ali o homem carnal, ele estava como Filho de Deus, mas não tinha sua divindade diminuída, e sim a graça, né? Que a glória que representa a divindade, ele se despiu dela. A palavra de Deus fala, despiu-se da sua glória, para que pudesse estar entre nós, semelhante a nós, e assim cumprir aquilo que era necessário. Neste momento a gente consegue até fazer um paralelo, né? Onde uma massa que não tem o fermento, ela não tem a capacidade, o propósito de crescer como uma massa aplicável, mas a partir do momento que você coloca o fermento, você já não consegue mais separar. E aí toda ela se torna uma massa com fermento. Esse exemplo foi utilizado muitas vezes de forma pejorativa, de forma ruim, para explicar algo que não deveria ser, mas da mesma forma também em exemplos que mostra que Deus não rejeitaria Jesus como filho, alguém que foi perfeito em obediência ao que deveria, aos propósitos para qual ele veio estar conosco, como homem. E tendo ele adquirido tudo para si, todo aquele que ele adquiriu e todo aquele que tem parte com ele, não é rejeitado pelo Pai, porque o Pai estaria rejeitando ao próprio Filho. Então, todo aquele que é encontrado, escondido em Cristo, né, guardado em Cristo, ele é aceito por Deus por meio de Jesus Cristo. E a gente vê aí
nesta primeira unidade, falando sobre essa eternidade com o Pai. E a gente vê alguns textos que falam a respeito disso. No princípio ele era, né? Então desde o início ele já estava, já tinha parte com o Pai. Agora, no momento, na plenitude dos tempos, como a gente vai observar, ele foi manifesto em carne, mas ele já existia de eternidade em eternidade. Essa é a característica da divindade, relatada não só no Filho de Deus, tendo ele nascido, mas ele ainda estando no Pai. O número 2 fala sobre os atributos e a grandeza dessa perfeição, né? E a perfeição. Jesus Cristo é a fonte da vida. Ele, na verdade, é a vida. E aqueles atributos que a gente comentou antes, a onipresença, onisciência, onipotência. A gente observa que Jesus não lançava a mão deste poder para si próprio, para seu próprio benefício ou a fim de alcançar algum privilégio, se mostrar poderoso aos outros simplesmente. Não era simplesmente para aparecer. E fazer isso pelas necessidades que se apresentavam, né? E realmente era para a glória do Pai, no sentido completo, né? Pleno, para o benefício da glória de Deus. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. A gente comentou sobre isso anteriormente. Falar sobre a divindade em si. Ele era, antes mesmo de ser manifesto em carne, totalmente divino, cheio de glória. Deixou essa sua glória para estar carnal, homem, conosco, durante um tempo a fim de cumprir o seu propósito, a fim de que em tudo pudesse também ser provado. Assim como o texto fala, Jesus foi tentado, foi provado, foi posto à prova, como homem. E isso tudo só foi possível porque realmente ele se permitiu passar por isso. Ele se esvaziou da sua glória. Disse que quando, por meio da glorificação do corpo, estas coisas não mais serão problemas para nós, porque estando glorificado, as coisas carnais não nos influenciam mais. Há um esclarecimento tão profundo acerca das coisas. Em Coríntios fala, hoje conheço em parte, mas um dia conhecerei como sou conhecido. Fala de um esclarecimento tão profundo que nos revela plenamente todas essas diferenças entre o que vale a pena, o que não vale, do que é mundano, o que não é. A gente não vai ter toda essa problemática a ser questionada na nossa existência. A gente vai ter muita consciência a respeito do Pai e a respeito do nosso propósito junto a Ele. Mas tendo Jesus se esvaziado de sua glória, ele foi manifesto como homem através de Maria e cumpriu os seus propósitos terrenos. E aqui fala, em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, porque a divindade ele não abandonou, mas a glória. Desde a mais remota eternidade, desfrutaria do perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade, citado aqui no texto. E aí seus atributos sabiam que ele era e é Deus. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Então é uma afirmativa que o autor faz a respeito, baseado nos textos, baseado que a partir desse convívio e das declarações citadas, Jesus em muitos momentos até angariou insatisfação das pessoas que estavam à sua volta pelas suas declarações. Uma delas quando pergunta, e aí, você vai dizer se você é o Messias, se você é o Cristo? Quando interrogado pelos fariseus, por aqueles também que desejavam pegá-lo de alguma forma, né, por meio de declarações. E Jesus, em uma delas,
se ele declarou eu sou, assim como Deus se apresentou a Abraão e como Deus se apresentou a Moisés quando interpelado. Que direi quando me perguntarem quem me enviou? E ele disse, eu sou, né? É conhecido como o tetragrama, o que define, né? Por meio da expressão citada a Moisés naquele momento para se anunciar a Faraó. Era algo que não era permitido ser registrado, então foi algo que se perdeu. Até os próprios israelitas não proferiam a palavra adequadamente e esse idioma foi com o tempo sendo mudado. É uma expressão que não é muito conhecida, mas na época de Jesus, tendo ele citado o que antes era tido como algo proibido, era um sacrilégio ele falar que ele era Deus. E foi exatamente isso que aconteceu, como da mesma maneira quando foram prender Jesus e perguntaram onde estava Jesus, quem era Jesus e tal, tentando localizá-lo. Logo em outros textos fala sobre no ato da traição ter sido beijados por Judas, e aí era uma das sinalizações também, mas quando perguntaram se era Jesus, ele da mesma forma falou, como ele falou, se dizendo o próprio Deus. No tópico 2, abordaremos Jesus, verdadeiro homem. Nesse tópico, a concepção e a encarnação e o nascimento de Jesus, Filho de Deus, não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Quando a gente fala sobre essa parte, a preparação e o tempo para a vinda de Jesus, muitos estudiosos, muitos conhecedores deste momento, historiadores, falam que não houve um momento mais oportuno para que Jesus pudesse ser manifesto. Né? Um momento cultural é importante, um momento de governo importante, tudo se alinhando a diversas profecias, e muitos daqueles homens que se diziam israelitas, conhecedores dessas profecias, estavam meio que com os olhos vendados, mas na profecia de Isaías também fala muito sobre isso, sobre não terem a capacidade de enxergar isso, veriam, mas não enxergariam. O número 1 do tópico 2 fala: Jesus estava no seio do Pai. E aí aborda: antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. E aí dá referência em João capítulo 1, versículo 18. Vou estar lendo com os irmãos. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, é uma das afirmativas feitas, citadas nesse tópico, e diz: não devemos supor que ele existisse inativo, ou seja, estivesse ali simplesmente algo estático, porque a gente consegue observar em textos que desde a eternidade, de eternidade em eternidade, ele é Deus. Desde o princípio, tudo que veio a existir só veio a existir por ele. Ele é o verbo de Deus, é a ação, é a forma como todas as coisas foram realmente manifestas. No número 2 do tópico 2, se propõe abordar o seguinte tema: profetizado no Antigo Testamento. E fala: a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, como o filho da semente da mulher, em Malaquias, o sol da justiça, e vem em vários outros locais
sendo citados. Jesus é o tema das principais alianças na história sagrada, a de Abraão e a de Davi. A história da Bíblia, ela fala sobre diversas coisas. Ela fala de forma histórica, contando para que sirva de ensinamento sobre os erros que muitos cometeram, sobre os homens importantes que, em meio às circunstâncias muito ruins, decidiram manter a sua fé no Todo-Poderoso, no Criador, confiar nele num tempo onde não se tinha tanto detalhamentos, revelações sobre o que haveria de acontecer, mas homens tiveram fé para confiar que Deus poderia agir e de forma singular. A gente vê isso aí no livro de Jó, que serviu de base talvez para muito entendimento posteriores, né, a história de Jó. Que em determinado texto ele diz assim, né, eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos verão, não outros, mas os meus próprios olhos o verá. É uma afirmativa para alguém que estava moribundo, com a percepção de que morreria. Fazer uma afirmativa dessa, algo bem profético, muito futurista. Teve um vislumbre de grandes coisas, teve uma iluminação para poder entender esse grande segredo, né? A confiança, a fé, que é um ato que transpõe coisas factíveis, visíveis. É a confiança plena que Deus é capaz de fazer muito. E a gente percebe que todo o texto ele vem falando de quem pode realmente cumprir essas coisas, quem pode tornar essas coisas possíveis, através de quem tudo isso ocorre, por meio de quem. E a gente vai observando a história e vê quem é a representação da coluna de fogo guiando o povo no deserto, né? A coluna de fumaça. E a gente começa a observar vários outros exemplos, muitas coisas sinalizando e sendo tipificação daquele que haveria de vir, sinalizando para Jesus Cristo, aquele na qual todas essas coisas se cumpririam de forma superior, né? E mostrando que as outras coisas eram sombras, eram como se fosse uma história, e Jesus Cristo é o real. E há uma diferença muito grande em saber separar todos esses pontos onde simplesmente sinaliza Cristo e os pontos que mostra sobre o caráter, né, a vontade de Deus, coisas que são intrínsecas para que possamos não só aprender, né, porque as pessoas pensam, então determinadas coisas já são passadas. Sim, mas elas revelam a característica de um Deus santo, a característica de um Deus bondoso, amoroso. Queremos nos apegar a coisas que nos interessam, mas às vezes não damos tanta atenção a coisas que nos forçam a, a produzir em nós tal mudança, reflexão e entender, poxa, mas se eu digo ter parte com um Deus que me ama incondicionalmente, isso aí é importante para mim, eu aceito, mas quando diz que sede santos porque eu também sou santo, aí não, aí se torna difícil demais para nós. Creio que a gente deva refletir muito mais a respeito desse propósito, dessas características listadas a respeito do nosso Deus, do nosso Senhor, saber que Ele faz a diferença na nossa vida, mas que devemos sim nos empenhar em agradar, conhecendo esse Deus Todo-Poderoso, nos empenhar em também corresponder a este amor. O número 3 do tópico 2 trata do seguinte tema: encarnado no Novo Testamento. E aí vem sim o cumprimento de todas essas promessas realizadas, a manifestação de Jesus Cristo em carne, humano, estando entre nós, vivendo como homem, não deixando a sua divindade, como a gente observou, mas tendo deixado a sua glória, a fim de que desta forma ele pudesse estar entre nós e cumprir o projeto descrito
no Antigo Testamento a respeito de um resgate, uma salvação, mostrar o caminho. Seria impossível para nós, por nós mesmos, alcançarmos tal dádiva. E nessa incapacidade nossa, diante do amor dele, ele deixou toda essa glória, veio estar conosco para que não fôssemos rejeitados, para que pudéssemos ser reconciliados. A palavra do Senhor fala assim, sendo nós ainda inimigos, ele nos enviou o seu único Filho, a fim de que pudéssemos ter esse resgate, ter esta amizade reconciliada. Então, a morte de Cristo, ela trata de reconciliação. A gente deve pensar assim, que da parte de Deus, até que se cumpra tudo que deve ser cumprido, ele não deixa de estar com os braços abertos, A cruz é um exemplo disso, ele está de braços abertos, sempre pronto a nos receber. Enquanto este momento ainda é possível, está de braços abertos. A partir do momento em que, como está escrito, a porta da graça se fecha, aí sim, é algo que é preocupante, porque temos a oportunidade de não rejeitar, temos a liberdade de poder escolher antes. Como escravos não tínhamos muita opção, decidimos obedecer com o intuito de o que vai dar, vamos obedecer, mas sabendo que toda vez errava. Esse era o cumprimento da lei até Jesus Cristo. Alguns, como Abraão, demonstraram tamanha fé, e as Escrituras nos diz que foi imposto essa tamanha fé como justiça, cumprimento de justiça. Mas se sabe que simplesmente pela obediência, só para cumprir um projeto de lei, não se alcança nada. Deve-se ter consciência que Jesus Cristo foi o único capaz e perfeito, aceitável a Deus, e por meio dele não somos rejeitados, mas por nossos próprios meios não alcançaríamos nada. E trata-se de humildade e reconciliação. Só por meio dessa reconciliação é possível alcançar alguma coisa. Falando sobre Jesus encarnado, Filho de Deus, que se tornou presente em nosso meio. E no número 4 do tópico 2, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. A gente falou superficialmente sobre isso. Jesus veio debaixo da lei, numa época em que o governo era romano, mas ele veio sobre a tutela dos judeus, que também tinha como projeto de lei as Sagradas Escrituras. Então ele veio debaixo de grande esforço de ordem, Era a lei de Deus, imposta pelos judeus, e a lei romana, que imperava sobre toda aquela área. E a gente percebe que ele, tendo vindo nesta época, encontrou um ambiente propício, porque era o momento em que as línguas tinham... Todo o Império Romano estava unificando ali as questões de idioma, as questões de cultura, facilitando a disseminação e a propagação dessa mensagem. E até mesmo de uma forma não maculada, porque sendo o princípio ali da forma de se expressar, uma matriz para diversos outros idiomas que vieram a surgir depois, foi algo assim, logo no início, sem muita mácula. Os idiomas que se falavam ali naquela época, ali, o hebraico, o aramaico e o grego, facilitou muito o transporte do conhecimento a respeito de Jesus, do que era, por meio dos seus discípulos, a fim de que a sua mensagem pudesse ser disseminada, tanto no idioma grego, quanto no idioma hebraico, que era o idioma ali utilizado em Jerusalém e nos seus arredores, mas que já estava perdendo grande força ali com a questão do aramaico, que era o idioma que já vinha já do período pós-babilônico, em que já estava uma mistura
de idiomas, criando ali as variações ali. A gente observa em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão. Nasceu em Israel, sobre a lei de Moisés e de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou seu ministério aos 30 anos, e conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas mais perfeito do que os homens. Por meio de testemunho, Jesus nos comprovou isso. A questão de relatos nos evangelhos, ela serve exatamente para corroborar com isso. Em grande parte, os estudiosos dizem, né, que opiniões, perspectivas distintas mostra que realmente tudo aquilo que é listado foi observado por muitas pessoas. Embora tenha sido escrito aí os 4 principais evangelhos, a gente observa que as questões de perspectivas diferentes não mostra diferença ou desacredita um ao outro, mas mostra que cada um teve a sua perspectiva diferente daquela mesma história. Isso aí dá mais força para explicar que esses personagens, né, realmente observaram o que estava acontecendo naquela época, a vida de Jesus e o que estava sendo feito. E as declarações colhidas, o entendimento de quem ele era um momento oportuno para a questão de relatos, que foi feito bem posterior à morte e ressurreição de Cristo, mas que teve a oportunidade de ser registrado logo na sequência de um período na qual, o anterior a isso, não tinha muita facilidade para manter-se registros. Ainda mais de histórias que não interessariam aos israelitas de forma geral, né? Aos homens que teoricamente detinham ali a questão de controle das religiões. Não se havia interesse em registrar a respeito de Jesus Cristo. Eles não entenderam a vinda do Messias. Mas Jesus é apresentado como filho de Davi e filho de Abraão. Ele vem num momento conhecido, né, como a plenitude dos tempos, um momento oportuno para que se cumprisse tudo o que havia de se cumprir. O tópico 3 fala Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não era, era ou não ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Então, aqui fica a opinião do autor falando a respeito dessa característica do homem perfeito. Sendo Jesus provado, mostrou domínio próprio. Eu creio que o autor queira sinalizar sobre não estava sujeito no sentido de Jesus demonstrar o domínio próprio, né? Ele se submeteu a todas as coisas, foi provado, porque se não tivesse sido provado ou tentado, como dizem algumas versões, de que valeria ser provado, né? Então, como o homem, as escrituras diz que ele sofreu e foi provado. Agora, como um homem com domínio próprio, ele suportou todas essas aflições, porque ele não era simplesmente um homem qualquer. Era um homem que nele pousava um espírito de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, que gerou neste corpo de homem um domínio próprio, a fim de que em tudo pudesse ser excelente. Ele poderia, apesar de tudo isso, tendo conhecimento, tomar uma decisão diferente? Poderia tomar uma decisão diferente, mas aí que mostra que o conhecimento da palavra nos dá direcionamento adequado. Todas as vezes em que ele foi provado, e como exemplo aqui a questão do deserto, ele citou as Sagradas Escrituras, até o ponto de o próprio Satanás, o inimigo, utilizar das próprias Sagradas Escrituras para tentar enganar. Mas também está escrito assim, assim, assim. Quando Jesus passou ali pelo aquele primeiro momento, transforma a pedra em pão, que ele se negou
alegando as Escrituras, logo em seguida, Satanás vem citando as Escrituras para tentar fazer com que Jesus, né, cedesse, porque aí eu não estaria discordando do texto em si, mas aí é que vem a questão. Não se trata simplesmente de texto, de regra, mas de entendimento. E isso só o Espírito Santo de Deus pode dar esse esclarecimento a respeito de textos. O número 1 do tópico 3 fala a humanidade de Jesus. E aí diz que não era aparente e que era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou sua divindade para suprir suas carências e que as usou para um propósito bem maior. Falamos um pouco a respeito disso no tópico anterior. Desculpa. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Era uma necessidade. E dessa forma ele glorificava o Pai. E era simplesmente o motivo pela qual Jesus muitas vezes sinalizava, a fim de que o Pai fosse glorificado. Sendo ele o Senhor Jesus, era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, como é descrito em Isaías 53. É o nosso perfeito sumo sacerdote. No tópico 3, número 2, diz assim: Jesus, o último Adão. E em muitos textos cita como Adão sendo o primeiro, né? E Jesus sendo o último Adão. Está se falando de alguém que teria influência muito grande na vida daqueles que viriam após. Tendo vindo Adão por meio do erro de Adão, todos vieram sobre o pecado. Tendo vindo Cristo por meio da obediência, Adão por meio da desobediência, conduziu todos ao pecado. Jesus, por meio da obediência, conduz todos a uma vida de relação com o Pai, relação com a vida, relação com Ele. Então, é algo totalmente diferente do que era previsto antes. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, a gente consegue observar a diferença de Jesus Cristo tendo sido extremamente perfeito em obediência ao que lhe foi proposto, foi glorificado, e dessa forma todos aqueles que são encontrados nele, assim também, na mesma semelhança de sua glorificação, também serão glorificados. E a obediência, ela é uma obediência plena. E essa circunstância ela é observada, e às vezes as pessoas não, mas se tu confiar em Deus, tu não vai passar por dificuldade alguma. Jesus passou por dificuldade. Jesus padeceu e suportou e foi fiel e obediente até a morte. E às vezes a gente pensa que, tendo ele passado por isso, não temos necessidade de passar por circunstâncias similares. Muitos podem não passar por circunstâncias desse tipo. Dos discípulos que seguiram a Jesus, dos 12, Judas se enforcou e aí depois foi acrescido outro em seu lugar. E dos 12 que permaneceram, só João que não teve uma morte martirizada. Entretanto, ele em muitos momentos sofreu martírio em vida, foi jogado em óleo fervente, passou por tantas dificuldades que outros prefeririam ter até morrido. Mas a gente percebe que quase todos aqueles que estiveram plenamente nos caminhos do Senhor padeceram de alguma forma a influência deste mundo, a fim de que pudesse ali ser provado, e alguns provados até a morte. Não quer dizer que todos aqueles que decidem estar plenamente em obediência a Deus vão padecer coisas terríveis.
Mas acredite, quem está extremamente alinhado à vontade de Deus, em muitos momentos vai se ver em situação onde precisa decidir se fracassa no plano da salvação e se rende às vantagens desse mundo, ou simplesmente segue em frente, por muitas vezes tomando prejuízo, seja físico, financeiro, espiritual, no sentido de sentir dores, de se sentir só, de sentir que está em profunda angústia. Jesus assim esteve, né, antes de ser entregue e, na verdade, se entregar. Sentiu profunda angústia. No número 3, a gente observa a perfeição espiritual e moral de Jesus. Então, embora todas essas coisas que a gente viu possam, em muitos momentos, colocar o ser humano em situação de escolha, e aí fica entre situações lógicas. Poxa, mas eu prefiro me submeter a situações na qual eu posso ter um prejuízo. Então, essa perfeição espiritual leva a uma perfeição moral, porque independente de questões de vantagem ou de outras questões mais, se eu tenho os olhos fitos em Jesus, eu consigo passar por toda e qualquer dificuldade, sabendo que as coisas não acontecem simplesmente por acaso. E que nesses momentos nós temos a oportunidade de que o nome de Deus seja glorificado. Estevão, no momento oportuno, ele não se omitiu de falar a respeito de Jesus, de chamar a atenção das pessoas que escarneciam e que buscavam desacreditar o Messias. Ele falou tudo aquilo que precisava ser falado de forma eloquente. Eu acho que a síntese de todo o Antigo Testamento está ali na história de Estevão. E diante de um momento crucial, ele se deparou com a própria morte. As pessoas decidiram matá-lo, apedrejá-lo. E nem por isso ele recuou. E foi um dos relatos descritos na Bíblia de forma mais intensa ali, logo depois da morte de Jesus. Foi o primeiro a ser martirizado. Ele se colocou numa situação, pediu para que não fosse imputado aquele pecado àquelas pessoas que tratavam ele mal, e teve a visão vendo o Filho de Deus, né, de pé, diante da situação de sua morte. Então foi alguém que não fraquejou. Não é fácil para muitos que se encontram no campo missionário estar em situações totalmente contrárias, circunstâncias contrárias. E muitos falam, mas se está assim, Deus abre porta. Sim, Deus abre porta. O plano de Deus, ele é tremendo, mas quando nós nos deparamos com dificuldades, às vezes preferimos achar que Deus não está conosco. Moisés foi guiado até a beirada de um mar. Quando chegou lá, ele não sabia o que fazer. Foi Deus que guiou o povo. Mas ali, ele precisava estar ali naquele momento. E Deus produziu mudanças, abriu o mar, eles passaram. Mas não foi fácil. As pessoas às vezes querem viver esses grandes milagres, mas não querem passar por essas circunstâncias. Né? Então é necessário um pouco mais de maturidade para entender que a vida com Cristo, nesta existência terrena, ela não é fácil. Ela pode ter muitos momentos bons. Deus pode te permitir ter muita abundância, ter momentos de riqueza material, mas tudo isso é passageiro. Se você depositar a sua esperança, né, e a sua força nessas coisas, você pode acabar esquecendo quem é o autor e consumador de todas as coisas. Bom, irmãos, chegando ao final da lição, vou estar lendo a conclusão. Ela diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo.
Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando, ao arrebatamento da Igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. E aqui encerra, nessa conclusão, a lição de número 12. Vamos estar encerrando para o vídeo não ficar muito longo. Eu agradeço aos irmãos pela paciência. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Não tenho o hábito de fazer esses vídeos, né? É o segundo vídeo que eu gravei o dos jovens e agora dos adultos. Creio que com o tempo a gente vai ganhando um pouco mais de expertise para estar fazendo esses vídeos. Mas de qualquer forma, espero que seja bênção para a sua vida. Querido Deus, eterno Pai, eu peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que abençoe, Senhor, a vida das pessoas que estão assistindo, Pai, esta lição, que a Tua palavra seja edificante, desperte nelas, Pai, maturidade espiritual, esperança, Pai, porque tudo, Pai, inicia-se em Cristo e se finda em Cristo. O fim de todas as coisas é Jesus. Que a gente possa, Senhor, ter os olhos fitos no nosso Salvador, a fim de que as circunstâncias não produzam, Senhor, alteração e influencie na nossa salvação, no plano da nossa salvação. Peço a Ti, em nome de Jesus, fica conosco, abençoa os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.